Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for que cai o conteúdo de História. O e-mail historiacompanhão@outlook.com, Facebook Isto Saiu, celebra mensagem 3291650267. Você está assistindo essa aula na playlist Pulo do Gato, onde nós estamos falando sobre o quê? Colonialismo e imperialismo, parte 7. Aí vamos continuar falando sobre o imperialismo. Beleza? Depois eu vou falar dos benefícios que o nosso canal tem para você conhecer e saber de tudo. O imperialismo. Pessoal, como nós observamos, o imperialismo é uma dominação política, né, uma política de dominação econômica que, horas, pode ser através de ocupação territorial ou não, né? E essa dominação, pessoal, como nós observamos, ela vai acontecer num período onde nós observamos a tentativa de uma expansão do capital, de investimentos, capital excedente, né? Nós observamos o esgotamento porque nós observamos a grande quantidade de produtos industrializados sendo produzidos naquele momento e o mercado europeu não tem como absorver todo esse produto. Tem que ter uma saída. Então a saída é a busca de novas colônias para a compra e também a ideia de investimentos, a busca de recursos naturais para investir nessa produção industrial. E também a ideia de levar esse excedente populacional, que tem muita gente na Europa, para fora da Europa, para trabalhar. E também a busca de mão de obra barata. Tranquilo, pessoal? E essa dominação, pessoal, na África e na Ásia, não era uma dominação desorganizada. Não era uma dominação que era desorganizada. Sim, tinha uma organização, tinha uma hierarquia, que nós vamos observar aqui, por exemplo, na América Latina, nós observamos uma dominação dos Estados Unidos, mas é uma dominação econômica, porque eles são independentes politicamente, só que na economia eles não são independentes. Ou seja, uma dominação aqui que nós observamos, uma dominação norte-americana econômica. Vai ter o apelido dessas repúblicas da América Latina chamadas de repúblicas de banana, né? Os protetorados, né? Os protetorados eram como se fossem aliados, né, vamos dizer, da metrópole estrangeira, que tinha uma administração local deles, só que essa administração era subordinada ao poder controlado ali pelo país estrangeiro, né? Então esse protetorado era como se fosse um aliado, tinha uma administração local, mas essa administração local ela era subordinada a uma administração estrangeira. E nós temos o tipo de colonização propriamente dita, aonde nós temos a dominação militar, política, econômica e a administração daquele momento não é uma administração local, mas sim uma administração de europeus, uma administração estrangeira. Tranquilo, pessoal? Então essa dominação é uma dominação organizada, uma dominação onde você observa que pode ser, ora, uma dominação econômica, tendo as políticas, a ideia política daquele Estado independente. Ora, nós observamos que é uma dominação onde nós observamos aliada, onde a administração local ela é subordinada a uma administração estrangeira, e naquelas colonizações ditas, aonde não. A política é dependente, a economia é dependente e tem uma ativação, um grande intervenção militar naquele momento, naquele local. Tranquilo? Então vamos lá. Em 1870 começa a corrida pela posse desses recursos que a África teria a oferecer para a Europa naquele momento. Uma Europa eufórica, uma Europa em desenvolvimento e em crescimento, né? Nós observamos o rei Leopoldo da Bélgica, aonde as investidas na bacia do Congo
Portugal, com a ideia de reorganizar as suas dominações na África através do mapa cor-de-rosa, que seria de um lado do outro, de Angola até Moçambique. Então nós observamos essa corrida de diversos países por posses na África e na Ásia, né? Só que essas disputas, essa corrida vai levar a disputas que vão gerar até quase que conflitos militares entre essas nações. Para evitar essas disputas, é feita em novembro até janeiro de 1844 a 85 o que? A chamada Conferência de Berlim, ou propriamente dita, a Partilha da África. Tranquilo, pessoal? Onde nós observamos a ideia da livre navegação em rios como a Bacia do Congo, do Níger, né? A ideia, quando nós observamos, da proteção do rei Leopoldo, da Bélgica, de Portugal, com a ideia do mapa cor-de-rosa. Então, a Conferência de Berlim é uma ideia de o quê? Amenizar essa disputa através de uma partilha, onde nós vamos dividir a África, nesse momento aqui que nós estamos discutindo, entre os europeus. Tranquilo? Beleza, pessoal? Só que essa partilha, essa dominação europeia, ela não aconteceu de forma passiva. Ela vai acontecer em momentos conturbados. Por quê? Havia uma resistência à dominação. Então existia uma resistência contra essa dominação política, ou seja, não aceitar a ideia do Pax colonial, a ideia de aceitar a dominação passivamente. Óbvio que você tinha regiões que eram mais militares, a resistência foi muito maior, mas também existia regiões que a dominação foi tranquila e passiva, mas a resistência acontecia, tranquilo, de não aceitar essa ideia da passividade colonial. E essa resistência vai ganhar mais força ainda após a Primeira Guerra Mundial, na ideia de que os preços dos produtos exportados que vinham da África caíam os preços. E os importados que iriam para dentro da África sobem. Isso vai levar ao quê? A uma insatisfação e mais ainda resistência. E também a ideia da participação da África nas duas grandes guerras, a ideia de que se eles participassem, eles iam ter alguns benefícios sociais, desenvolvimento e entre outros, só que esses benefícios o quê? Não aparecem. E o que acontece? Mais e mais resistência. Nós vamos observar que na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre um tema chamado, dentro desse tema de colonialismo e imperialismo, a descolonização da África, em si que nós vamos estudar aqui. Tranquilo, pessoal? E essa descolonização vai ocorrer principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Tranquilo, pessoal? Espero vocês na nossa próxima aula. Lembrando, se inscreva em nosso canal, o Istisátria, que vocês estão vendo aqui. Você entrando lá em playlists, você tem todos esses benefícios para vocês. Olhem muito bem, por favor. Entre em nosso canal, clique lá em playlist, porque cada playlist dessa, cada parte é um tema diferente. Resumão ESA, SpaceX, Enem, tem um monte de coisa. Resumão Polícia Militar de São Paulo, Alagoas e entre outros. O Pulo do Gato que vocês estão assistindo, que está aqui nessa playlist. E lembrando que essas três aqui marcadas são super importantes para você que quer saber muito de história, quer chegar na hora da prova e gabaritar a parte de história, porque são playlists super completas mesmo. A de História da América, História Geral e História do Brasil. Pô, professor, eu tô olhando o resumão que tem uma parte aqui de História Geral. Eu queria mais alguma coisa a mais nesse resumo que fala sobre Renascimento? Tem na playlist de História Geral. Professor, eu quero saber mais sobre, por exemplo, Brasil Colônia. Nesse resumo tá falando resumidamente? Tem História do Brasil. Tranquilo, pessoal? Eu quero saber mais sobre os povos pré-colombianos, que está nesse resumo aqui, por exemplo, do Bombeiro MG. Eu quero saber a mais desses povos. Tem História da América. Então, esses três playlists, História da América, História Geral e História do Brasil, são super completas mesmo. Peço que você assiste às aulas e também confira as mesmas aulas dentro dessas playlists, porque é mais completo ainda.
Ok? Beleza, pessoal? Um abraço, espero vocês aí em Colonialismo e Imperialismo, parte 8. Vamos falar sobre descolonização. Valeu!